bem? Quinta aula do nosso intensivão. E agora que você se certificou que o seu antenato italiano não renunciou à cidadania italiana, ou se ele se naturalizou brasileiro, foi feito depois do nascimento do filho e não tem problema, o próximo passo é juntar todas as suas certidões civis que eu já falei para você numa aula anterior. Todas as certidões de nascimento, todas as certidões de casamento, todas as certidões de óbito. E nesse momento a gente vai fazer a análise dos seus documentos. O que é essa análise? Do que se trata? Para que ela serve? Tá? Ainda que o nome Iuris Sanguinis dê a impressão que é por direito de sangue, no final das contas, a nossa cidadania ela é transmitida por filiação. E quem faz análise dos seus documentos, quem é que vai verificar, e a gente vai, daqui a pouco eu vou te explicar o que é verificado, é um ufficiale di stato civile. Pode ser um ufficiale di stato civile de um consulado italiano, se você, por exemplo, mora no Brasil e vai dar entrada direto no consulado italiano onde você mora, é o ufficiale di stato civile do Consulado Geral da Itália de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, etc. Ou aqui diretamente num comune italiano, tá? O que é analisado? O que ele procura? O que ele se certifica? O que é que ele vai buscar quando um oficial recebe um conjunto, uma pasta de documentos? Ele sempre vai analisar duas coisas. Primeira delas, se existe a ligação entre você e o seu dano de causa e que não houve interrupção nesta ligação, nesta linha. E nós já falamos isso numa aula anterior. Nosso papel, o papel da apresentação desses documentos é fazer a ligação entre o seu dano de causa e você. Então, quando você apresenta os documentos, todas as certidões que eu citei agora há pouco, ela tem como objetivo fazer essa ligação e que não houve nenhum tipo de interrupção. Eu vou explicar com detalhes nessa aula para você também. E a segunda coisa que é verificada é se não existem erros e variações. Quando eu comecei no mundo da cidadania italiana, lá em 2007, finalzinho de 2006, começo de 2007, ao longo dos anos, até mais ou menos 2009, os comunes eram muito tolerantes com erros e variações. Então era muito comum a gente do mundo da cidadania italiana nem corrigir erro, corrigir variação, abrasileiramento, tudo isso era comum, né? Porque os oficiais eles não tinham muita experiência. Com o passar dos anos, cada ano que passa, os critérios vão se tornando mais difíceis, eles são mais rígidos, tá? Então, hoje, vir para a Itália, fazer o processo de reconhecimento com erros e variações é uma das piores ideias, porque são grandes as chances do comune olhar e falar assim, não, esses erros, essas variações eu até entendo, eu até vejo que se trata da mesma pessoa, mas eu prefiro que você corrija. Eu já fiz quase 4.000 análises de documentos. Eu tenho quase todas as análises guardadas num serviço nas nuvens, de todas as pastas que eu já analisei. Eu já trabalhei em mais de uma dúzia de comunes diferentes aqui e eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi oficiais dizendo eu aceito, oficiais que aceitavam antes não aceitam mais, oficiais que entendem que os erros nem precisariam ser corrigidos, eles dizem eu prefiro que corrija porque se amanhã ou depois eu tiver algum tipo de verificação por parte do Ministério, se tiver algum controle para verificar se eu fiz tudo certinho, eu prefiro que eu não tenha problemas futuros também, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar da primeira verificação? Mais uma vez esse desenho, essa forma gráfica que eu trouxe, acho que já desde a primeira ou segunda aula para vocês aqui. Lembra, essa é a ligação. Ele quer saber se você descende, se você tem a ligação com aquele dentro de causa, e isso é feito através das certidões de nascimento e casamento. Então, como eu falei, a cidadania é por filiação. Então, eu preciso provar que o meu dante causa, vamos colocar a minha linha de novo, que o Giordano Barbiero declarou seu filho, que declarou outro filho, que declarou outro filho, que declarou outro filho, e assim por diante. E assim eu garanto que não houve nenhum tipo de interrupção. Da mesma forma que os casamentos são feitos para verificar. Por quê? Porque aí a gente entra no que eu chamo de duas condições fundamentais quando o assunto é filiação. Tá? Como a cidadania, embora tenha o nome de Iuris Sanguinis, mas no final das contas é transmitida por filiação, existe duas condições fundamentais e uma dessas condições tem que ter acontecido. E nós vamos falar disso aqui agora. Preste muita atenção.
Existem duas condições que garantem a você o direito ao reconhecimento e que demonstram que não houve interrupção na cidadania. Se não tiver nenhuma das condições que eu vou dizer aqui, não há o direito ao reconhecimento, tá bom? Infelizmente, de tempos em tempos, lá na Jornada da Cidadania Italiana, que é a minha área de assinatura, minha área de membros por assinatura, onde eu analiso documentos dos meus clientes, de tempos em tempos eu tenho que dizer para alguém, olha, por essa linha você não tem direito ao reconhecimento, porque aqui não se comprova nenhuma das condições fundamentais quando o assunto é filiação. Quais são essas condições? Primeira delas, os pais eram casados legalmente, civilmente, no nascimento ou durante a menoridade do filho. Então, essa é a primeira condição fundamental. Segunda condição, quem transmite a cidadania é a mesma pessoa que declarou o nascimento do filho. Então, uma dessas duas tem que ter acontecido. Então, se não houve, voltando aqui, se os pais não eram casados e não teve a declaração do genitor que transmite a cidadania, também não haverá o direito ao reconhecimento, tá? Deixa eu só voltar aqui e explicar com mais detalhes. Vamos imaginar a seguinte situação. Você pega os seus documentos todos e lá você começa a perceber, desde o italiano, então vamos imaginar lá de novo, trisavô italiano. Na certidão do filho dele, ele foi o declarante? Quando você pega a certidão de nascimento e o inteiro teor do filho, lá consta, aos tais dias do mês tal, compareceu o pai e declarou que nasceu seu filho. Então, essa é uma condição. Opa, foi o pai. Na verdade, vamos fazer diferente, tá? Pega as suas certidões todas de nascimento. Todo mundo foi casado civilmente? Se todo mundo foi casado, desde o seu do italiano, depois o filho, se todo mundo foi casado civilmente, pronto, primeira condição feita, bola para a próxima aula. Se você pega a sua linha, sua árvore genealógica, você pega os documentos e descobre que não houve um casamento, que sei lá, o seu bisavô nunca foi casado civilmente com a sua bisavó. Não se casaram, eles se casaram religiosamente, ou eles eram juntados, amaziados, o que quer que seja. Se não houve essa condição fundamental, o que você vai fazer? Você vai falar, ai meu Deus, para, toma água e fala, ok, meu bisavô não foi casado com a minha bisavó. Logo, a primeira condição que o Fábio fala não foi cumprida. Então, qual é aquela segunda condição mesmo que ele diz? Que quem transmite a cidadania foi a mesma pessoa que declarou. Então, nesse caso hipotético, bisavô não foi casado com a bisavó. Na certidão do filho do bisavô, no caso seu avô ou sua avó, quem transmite este senhor que não foi casado civilmente é o declarante, ou seja, ele consta como o declarante na certidão deste filho. Se consta, a primeira condição não foi cumprida, mas a segunda foi. Pronto, basta que uma das duas estejam presentes. Se as duas não estiverem presentes, sinto muito. Por essa linha você não tem direito ao reconhecimento, tá bom? E a segunda verificação que os oficiais fazem é se existem erros e variações que necessitem de correção. Fábio, o que são erros e variações? Cada um fala uma coisa? Sim, cada um fala uma coisa porque a grande maioria das pessoas que falam sobre erros e variações não tem a menor noção sobre o que são erros e variações. Como eu disse, quando você me ouve falando, peraí, como assim você fez 4.000 análises de documentos se você não é oficial de Estado Civil? Você disse lá no começo dessa aula que é a única pessoa que vai fazer análise dos documentos oficiais do fichário de Estado Civil. E como assim você já fez 4.000? Você trabalha em comune? Então, eu não trabalho em comune, mas quando eu era consultor presencial, que eu fiz praticamente quase 300 processos presenciais, eu fazia análise dos documentos antes desses meus clientes chegarem no comune. Então, o que os oficiais faziam? Eles sentavam comigo e falavam, deixa eu te explicar como que eu aceito os documentos. Eu não aceito erro de sobrenome, eu não aceito erro de data, ou se, por exemplo, tá vendo aqui, ó, tá vendo esse caso? Esse caso aqui, ó, eu quero que você traga os documentos assim, eu quero que você oriente os seus clientes no Brasil, antes de vir para cá, fazer assim, ou fazer assado, ou fazer assim, ou fazer frito. Então eu fui aprendendo com os oficiais de Estado Civil como é feita a análise dos documentos. E como eu fiz muita análise, e até hoje alguns oficiais, e aí o que aconteceu? Eu me tornei tão especialista em análise de documentos e verificação de erros, variações e filiações que hoje eu presto consultoria para alguns comunes. Alguns comunes que eu não trabalho mais
Me escrevem, às vezes eu vou até eles e falo assim, Fábio, você tem como dar um pulo aqui? Porque tem um documento aqui de um brasileiro, de um argentino, que eu não sei o que fazer, não sei se eu aceito, não sei como que funciona. Você pode me ajudar? Eu vou até o Comune, ou respondo um e-mail, ou eles me mandam os documentos e eu faço essa análise para eles. E eu explico para eles os motivos pelos quais um documento no Brasil é feito assim, ou é feito assado, por que o apostilhamento é desse jeito, por que esse é daquele jeito. Então essa é a minha expertise no que diz respeito à análise de documentos. Então, agora que você entendeu que eu sou especialista nisso e vai me dar um voto de confiança, vamos lá. Quando eu analiso documentos, eu vejo erro de sobrenome. Uma letra é erro. Parte-se do pressuposto. Não adianta nem tentar. Hoje, inclusive no dia que eu estou gravando essa aula, teve alguém que tentou me enganar. Tentou me enganar, não. Ele tentou me convencer que não precisava retificar os próprios documentos. Não, mas veja bem, Fábio. É só uma letra. Meu querido, você não precisa tentar me convencer. Nada assim, você é adulto. Ou você corrige, ou você não corrige. Tá tudo bem. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Mas o que você acha? Eu não acho nada. Eu não dou opinião. Eu não dou pitaco. Fábio Barbiero, se eu estivesse no seu lugar, eu não estaria nem perdendo tempo tentando convencer uma outra pessoa a que os meus erros e variações não têm que ser corrigidos. Eu corrigiria. Fábio, não precisei corrigir meu sobrenome Barbiero. Todos os documentos estavam como Barbiero. Se tivesse como Barbieri, eu teria corrigido, porque Barbieri é uma família de Vicenza. Barbiero é uma família de Padova. São famílias completamente diferentes. Barbieri é uma outra família ainda do sul da Itália. Não existe nenhuma relação entre famílias que tem uma letra de diferença no nome. Barbiero, Barbieri e Barbiere. Logo, tem que corrigir. Erros de datas e esses erros que colocam em dúvida a verificação das pessoas, tá? Por exemplo, aqui eu falo do Barbiero Barbieri. Erro de data. Se na certidão de nascimento consta 10/3, na outra certidão lá de casamento de óbito consta 9/3, isso é um erro de data. Em um documento está uma data, outro documento da mesma pessoa tem uma outra data. Outros erros que colocam em dúvida, por exemplo, e aí a gente está falando de filiação, tá? Lá no nascimento consta Giordano Barbiero, filho de Maria. Só que no casamento dele está constando Giordano, filho de Ana. Opa, peraí. Ele é filho de Ana ou é filho de Maria? Será que esse casamento é da mesma pessoa? Será que este requerente não pegou o nascimento de um Jordano e o casamento de um outro Jordano, já que aqui um é filho de Maria e outro é filho de Ana? Isso coloca em dúvida se trata da mesma pessoa. E importante, você conhece a história da sua família, você sabe, você poderia até explicar para o oficial do Estado Civil, não, mas veja bem, sabe o que aconteceu? É que na verdade ela chama Ana Maria, é que não está aqui mostrando nos documentos, mas a gente tem essa informação, porque a Ana, quando chegou no Brasil, ela não queria ser chamada de Ana, não importa, não adianta você querer contar história para o oficial do Estado Civil, porque ele não pode levar em consideração as histórias. Ele leva em consideração as histórias que são contadas através dos dados contidos nos documentos. É essa a única história que ele vai ouvir. Então, os documentos, se ele era filho de Maria e no casamento está escrito filho de Ana, tem que corrigir esse casamento para estar escrito filho de Maria. A outra hipótese que eu levanto aqui, no nascimento consta filho de Ana de Marchi, no casamento consta filho de Ana de Marco. Outro diz que nasceu na província de Ancona e no outro documento a província de Alghero. Como assim? Não pode, eu, enquanto fichário de Estado Civil, não posso dizer que é a mesma pessoa, tá bom? E aqui é isso. Não vá para a rede social pedir opinião, pitaco sobre os seus documentos, sobre se você tem que corrigir ou não. Por quê? Porque qualquer pessoa que não seja o fichário de Estado Civil ou o consultor que você vai contratar para levar os seus documentos no Comune, e ele pode fazer esse filtro, ninguém mais pode fazer isso por você. Você não precisa da opinião das pessoas, você precisa ter certeza. De novo, a única pessoa. Ou você entra em contato diretamente com o fichário de Estado Civil do Comune, caso você já saiba o Comune onde você vai fazer o seu processo, ou, na dúvida, você vai corrigir para não contar com a boa vontade de um funcionário público. Tá bom? E como ter, aí você ouviu eu falando, se você quiser que eu faça análise dos seus documentos, de acordo com esse monte de coisas que eu já te falei, é um serviço exclusivo aos membros, aos alunos da Jornada da Cidadania Italiana. Se você quiser contar com a minha ajuda também nesse seu passo, nessa sua jornada, nesse seu processo, entra lá, jornadadacidadaniaitaliana.com. É assim que você tem a minha análise dos seus documentos e aí você pode então
ter certeza que você não vai ter problemas com o seu processo aqui na Itália, ou no consulado italiano no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, porque a minha análise vai ser sempre feita da forma mais criteriosa possível. Beleza? Então é isso. Essa foi a aula sobre a análise dos documentos, o que é analisado, o que é corrigido, eventuais problemas que você pode ter em relação à filiação, em relação a erros e variações, e a gente se vê então na próxima aula.